Esta quarta-feira está movimentada aqui em Brasília. Deixa eu conversar agora com a Samantha Pineta para a gente entender tudo isso. Oi, Samantha, hoje está daquele jeito que a gente gosta. Tem que segurar porque senão o jurídico vai ser acionado. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thiago. Mas sabe o que eu gosto? Quando a gente está aqui no Agronoite, a gente pega todos esses bons momentos, né? Desses cortes, por exemplo, do Esperidião Amin falando da PEC, com ponderação. Não dá para voltar muito, não dá para andar muito para frente, porque a gente comete injustiças e tal. A gente pega momentos como, ao vivo, o discurso do deputado ali do PSOL, o Ivan Valente, a respeito da reforma tributária. Então, eu digo assim, o dia está movimentado e quem está no Agronoite tem as informações na hora quentinhas, né? Não, sem dúvida nenhuma, né? E o que é mais legal da gente trazer tudo isso em primeira mão. Vamos começar, daqui a pouco a gente entra nessa questão do marco temporal, porque nós temos aquela situação na Terra Roxa também que eu gostaria que você comentasse, mas falando do assunto do dia, que é a reforma tributária, que pelo jeito, pelo encaminhamento agora há pouco das orientações de bancada, vai ser de fato votada hoje, pelo jeito com aprovação. Eu perguntei mais cedo, né, no nosso primeiro entrevistado aqui hoje, o pessoal que representa a FEBRAC lá do Rio Grande do Sul, eu perguntei para eles o seguinte: essa reforma ela vinha para ser um alento para o consumidor, para o setor produtivo, redução de impostos para todo mundo, e parece que não é nada disso que está acontecendo. Ou eles não estão sabendo explicar para nós, jornalistas, para quem está em casa, que são os cidadãos, nós também somos o cidadão brasileiro, ou de fato está tudo errado e é isso mesmo que nós estamos vendo, Samantha. O que está acontecendo? Explica para a gente, hein? Tiago, eu lamento, porque é um momento que o Brasil nunca conseguiu chegar tão longe numa reforma tributária que há 40 anos todo mundo diz que é necessária. Então, é muito positivo, vamos começar por aí, né? Qual é o critério que a gente olha? Um monte de tributo, federal, estadual, municipal, vão virar 2 tributos, 3, porque tem a questão do imposto sucessivo, né? Mas 2 tributos em si que são divididos a sua maioria em federais e outros municipais e estaduais. Isso vai ajudar demais. A complexidade tributária do Brasil evita, afasta financiamentos, investimentos, investidores, complica para os empresários, principalmente para os pequenos. Então, ponto 1 é super positivo que façamos uma reforma tributária no Brasil, necessário. O nosso sistema é ultrapassado, burocrático, pesado. As empresas têm que contratar contadores ou ter dentro da sua empresa, seja lá do tamanho que for, um departamento só para cuidar da parte de tributo. Não pode ser assim. A gente precisa simplificar. Então, ótimo, que bom. Agora, a característica desse governo arrecadatória, que me parece uma coisa que é uma conta que não fecha, porque esse mês foi o mês que mais arrecadou, mas também o mês que mais gastou, acaba atrapalhando um pouco esse processo, né? A gente tem... Eu vou te interromper rapidinho. Nós precisamos ir lá para a Câmara agora. Nesse momento, o Pedro Lupion, presidente da FPA, está falando. Vamos lá, Edson, vamos acompanhar aqui então. Tem muita movimentação, muita coisa acontecendo. Daqui a pouco a Samantha volta. Pedro Lupion na tela da Agromax. Às 8h30 da manhã, em reuniões com os membros da diretoria da FPA, negociando ponto por ponto, item por item, desse texto. É sabido que o texto publicado nessa noite, o texto publicado a partir de ontem, não atendia a agropecuária brasileira. Tínhamos muitos óbices, muitos problemas e muitos pontos a serem resolvidos e discutidos. Durante todo o dia de hoje, em mais de uma dezena de reuniões com os mais diversos atores, inclusive com Vossa Excelência, nós fomos avançando em cada um desses temas. À exceção da proteína na cesta básica, os pontos pleiteados pela Frente Parlamentar Agropecuária no dia de hoje foram atendidos. Os pontos do cooperativismo, os pontos do biodiesel, dos biocombustíveis, os pontos em relação aos insumos agropecuários, aos óleos na cesta básica, a questão dos extratos de tomate, questão de farinhas, questões importantes sobre a devolução de créditos e temas que afetavam ou afetam diretamente o produtor rural. Hoje, presidente, apesar da minha posição ideológica, apesar da minha posição política, sou um deputado de oposição de direita e todos sabem disso. Como presidente da FPA, hoje me sinto à vontade com esses termos atendidos
com esses termos atendidos da Frente Parlamentar da Agropecuária. Bom, nós estamos vendo aí o presidente da FPA, Pedro Lupion, falando dos temas que foram colocados pela bancada, que foram atendidos. Vamos terminar de ouvi-lo para a gente voltar com essa nota, Pineda. Ponto por ponto conosco para que a gente chegasse nesse momento. Reitero a discordância em relação à taxação de proteínas, isso nós continuamos discordando, mas a questão dos textos que foram atendidos, nós nos sentimos à vontade. Obrigado, presidente. Presidente. Então, o presidente da FPA, Pedro Lupion, falando sobre o que foi atendido por parte da bancada do agro. Volto com a Samantha Pineda aqui com a gente. Samantha, são pontos importantes ali, mas o que chama atenção para a gente é que as proteínas, de fato, até o momento não teve negociação e, pelo jeito, vão ficar de fora mesmo, vão ser taxadas. Ruim para o consumidor, ruim para quem produz e, pelo jeito, vem aumentos por aí, que não é a missão da reforma tributária. É isso, né? A gente discutiu, inclusive, sobre a coerência do assunto, do tema tratado pelo governo, que dizia que o povo ia voltar a comer picanha, que o povo ia comer melhor, que a cesta básica ia atender critérios de saúde. Hoje, mais cedo, teve, inclusive, uma fala do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, querendo fazer com que esse texto contemplasse taxação maior para multiprocessados, para refrigerantes, para defensivos mais tóxicos, exatamente por conta da saúde. E a gente pergunta, como fica a saúde do povo sem carne, né? Então, todas as proteínas animais ficaram de fora, nem a questão de inclusão do frango na isenção, ou então de o que era um pouco de utopia, dividir, né, carnes nobres de carnes menos nobres no boi, mas nem isso parece que vai entrar, Tiago. A gente lamenta, porque entendemos que se o povo não come carne porque é caro, uma vez que não vai ter isenção, aí é que não vai comer mesmo, né, que vai ficar de fora. Mas a gente precisa dizer que avançou, que é impressionante como fluiu essa questão. Esses três impostos, né, o CBS e o IBS, que são os dois impostos, mais a questão do ICS, que é o seletivo, para mim, na questão ambiental, o seletivo ainda é uma incógnita. O que causa bem, o que causa mal ambientalmente, eu acho que isso pode ter uma discussão bem complicada, mas entendo que para a gente suprir a questão da falta da proteína animal, nesse ínterim que a gente está agora, a gente pode falar do cashback, onde esse pessoal que tem menos renda vai ter, pelo menos a promessa do texto, de ter um imposto pago de volta se comprovar que tem baixa renda. Essa é a esperança, viu, Tiago? Samantha, eu gostaria de falar sobre isso. Ontem eu conversei com o Davi e eu levantei essa bola para ele, porque assim, as pessoas de baixa renda estão ali no Cade Único, realmente precisam, tem que ter uma atenção especial para elas. Elas vão ter de volta essa tributação em forma de cashback. Nós também pagaremos carne mais caras, né? Graças a Deus temos os nossos trabalhos, temos nossos ofícios, não dependemos dessa situação de ajuda governamental. Mas nós não pagaremos alto, não teremos nada de volta. É algo justo, é bom para todo mundo. Como que o governo vai compensar tudo isso? Não estou falando que essas pessoas não mereçam, obviamente merecem sim, mas nós não estamos falando de justiça, claro, né? Sempre foi, por parte dos economistas, Tiago, um objetivo que a tributação não fosse pela renda, mas fosse pelo consumo. Porque não faz sentido um rico e um pobre pagarem o mesmo imposto no shampoo, no sabonete, na roupa. Então, quando você quer fazer uma justiça por meio de um sistema, de um regime tributário, tributar consumo é melhor do que tributar renda. O cashback, a ideia dele é fazer com que comece a haver essa justiça. Só que ao invés de fazer isso gradativamente, o erro, na minha opinião, foi uma linha de corte. Quando a gente fala em justiça tributária, nós temos que contemplar as várias faixas de renda. E quando eu tenho um corte, é o que você falou, a gente não é rico, mas a gente também não está no Cade Único, vai ficar pesado para a classe média brasileira, sem dúvida. Não acho completamente justo esse sistema. Pois é, aí nós temos então essa taxação da carne, que já vai aumentar alimento para todo mundo, os outros alimentos que ficaram de fora também, que vai aumentar. Aí vem o ministro Paulo Teixeira hoje, lá no Bom Dia Ministro, e fala, olha, devemos taxar também os fertilizantes mais potentes que são utilizados.
Será que eles esquecem que quando você taxa um insumo, você aumenta o custo de produção para quem está no campo? E quando o custo de produção é mais alto, ele é passado também para o consumidor? Samanta, mais uma vez eu volto naquela questão. É tão fácil da gente fazer a conta, mas parece que eles não entendem isso, né? Olha, Tiago, eu me sinto muito, tenho bastante déjà vu, porque na época do Código Florestal, nós tínhamos muitas opiniões de não especialistas. E é o que está acontecendo aqui. A gente está discutindo uma reforma tributária onde economistas, tributaristas, estudiosos da questão macro e microeconômica, de mercado, têm uma palavra melhor, mas todo mundo tem uma opinião a respeito. E a gente tem ouvido algumas pérolas, como se, por exemplo, né, o Lula diz, a gente taxa uma carne nobre do boi e não taxa um colchão duro. Como é que esse fiscal vai fazer? Ele vai ficar no açougue vendo o cara cortar e dividir o boi? Samanta, já você fala desse boi dividido aí, porque tem informação vinda direto da Câmara dos Deputados. Vamos ouvir então o presidente Arthur Lira falando sobre a regulamentação da reforma tributária. Na tela. Está encerrada a votação. ...336 votos sim, 142 não, 2 abstenções. Estão prejudicadas a proposição inicial, o substitutivo e as emendas ressalvadas os destaques. Destaque de bancada número 10. Requer destaque para a votação da emenda do plenário número 747. Do PL, para encaminhar o requerimento a favor, deputado Ricardo Salles. O texto aprovado, agora as possibilidades de modificação. Essa primeira tentativa é do PL, o deputado Ricardo Salles. Temos então nesse momento a aprovação do texto que reformula a reforma tributária, número expressivo de votos, foram 336 votos sim, 142 não, 2 abstenções, e agora começa a chegar os requerimentos aí de destaques para fazer as mudanças que são necessárias. Volto a falar com Samanta Pineda. Bom, expressivo, governistas comemorando como se fosse o final de Copa do Mundo e como se uma reforma fosse muito boa para o Brasil. Pelo jeito, alguém não estudou muito bem o texto, né, Samanta? É um momento histórico, Tiago. Não vamos ser assim tão criteriosos, né? É um momento histórico. O Brasil precisava de uma reforma tributária estruturalmente. Nós temos, né, como falei aqui no começo, tributos complicados, é difícil para as empresas, para os empresários, para os empreendedores, para os prestadores de serviço. Vou falar como advogada, eu estou feliz pelo Brasil, mas assim, eu vou sair de uma faixa de 15% para 35% de taxação, de tributação em cima da minha renda, como prestadora de serviço de advocacia no meu escritório. Então, não vai ficar bom do ponto de vista pessoal, muito provavelmente não, mas esperamos que agora, nesse ajuste fino do texto, sem deixar aqui de comemorar esse momento histórico para o Brasil, a gente consiga melhorar a justiça daquela escala que eu falei que precisa acontecer. A gente precisa ter níveis de cashback, níveis de isenção para isso ou para aquilo, ou até do imposto seletivo, que ele entre como um incentivo para aqueles que prestam serviços que têm impacto ambiental positivo. O agro, nesse caso, ia ter realmente alguma outra chance de ter outros tributos diminuídos, assim como a gente tem acesso a crédito diferente, como a agricultura ABC. Se no imposto seletivo a gente provar que tem impacto positivo, por que não uma isenção diferenciada? Então, acho que agora é fazer os ajustes finos. Vai ficar pesado para muita gente, mas eu acho que é positiva a aprovação de uma reforma tributária para o Brasil. Acho que era necessário. Certo, nós vamos seguir acompanhando por aqui, Samanta, porque muita coisa ainda vai ser apresentada hoje, né, até mesmo para fazer essas modificações antes de fechar completa essa aprovação e ela seguir o trâmite normal dentro do Congresso. A gente torce para que, de fato, seja muito positivo para todos os brasileiros. Mais uma vez, muito obrigado, sempre a satisfação tê-la aqui com a gente. Qualquer novidade, a gente volta a te chamar para a gente conversar mais sobre isso, tá bom? Combinado, Thiago. Boa noite a você e a todos.